Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriela, eu faço parte da equipe de biotecnologia do projeto de extensão Biologia nos Bairros e eu estou aqui para fazer uma entrevista com a professora Andrea Harald, que é vinculada à Universidade Federal de Pernambuco e faz parte do Departamento de Botânica. Ela está aqui com a gente para conversar um pouquinho sobre os organismos geneticamente modificados, sobre o seu conceito, vantagens e desvantagens, entre outros assuntos. E eu quero passar aqui a palavra para ela. Professora, a senhora quer dizer alguma coisa? Prazer estar aqui com vocês, tentando falar um pouquinho sobre organismos geneticamente modificados, transgênicos, tentando esclarecer algumas dúvidas, né, que naturalmente a gente tem todo tema novo, né, suscita perguntas, dúvidas, incertezas, mas é importante que a gente tente esclarecer e tranquilizar todo mundo sobre, né, trazendo informações científicas para a nossa vida, que é realmente o que deve embasar, né, nossas escolhas e nossas decisões. Tá certo, eu posso começar com as perguntas aqui? Sim, por favor. Pronto, dando início ao assunto, o que seriam os OGMs, ou os organismos geneticamente modificados? Os organismos geneticamente modificados, eles sofreram uma alteração no seu genoma utilizando ferramentas da engenharia genética. Algumas décadas, né, para cá, os cientistas passaram a desenvolver a capacidade de estudar, de alterar o DNA de todos os organismos. E quando essas ferramentas de biologia molecular passaram a ser desenvolvidas, elas puderam ser aplicadas, né, para alterar os genomas dos seres vivos. Então, um organismo geneticamente modificado é aquele organismo que teve o seu DNA alterado utilizando ferramentas de engenharia genética, de DNA recombinante. Quando a gente fala de um transgênico, a gente está se referindo a um organismo geneticamente modificado que teve no seu genoma, qual foi a modificação que ele sofreu? Ele sofreu a inserção de um gene que veio de outra espécie, né? Então, se eu pego um gene, por exemplo, de uma bactéria, um pedaço do DNA da bactéria responsável por aquele gene, insiro esse gene numa planta, num organismo diferente, então eu vou ter um organismo geneticamente modificado, mais especificamente um transgênico, né? Porque ele recebeu um gene, uma inserção de um gene de um outro organismo. A gente diz que ele foi transformado, né, com a inserção de um gene de outro organismo. Existe um conceito de cisgene, que é quando você, como seria um equivalente ao transgênico, né? O cisgênico seria aquele organismo que recebeu um gene só que da própria espécie. Então, algumas pessoas fazem essa diferença, né? Então, se a gente usar esse conceito mais estrito, assim, a gente diria que para ser transgênico são só aqueles que receberam um gene de outra espécie. Mas a gente, popularmente, né, fala de transgênicos, às vezes, como sinônimos de OGMs. E somente quando eles são usados como alimentos é que ele vai ser um alimento transgênico, mas a gente tem transgênicos que são utilizados para fazer outros produtos, né, para prestação de outros serviços, e aí eles não seriam um alimento, ele seria só um transgênico. Por exemplo, né, se a gente faz um organismo transgênico para produzir um remédio, né, então ele não vai gerar um alimento, ele não vai ser um alimento transgênico, ele pode produzir um medicamento, um hormônio, ou, né, ser um organismo que vai fazer uma remediação do solo, ou ele pode ter várias outras aplicações, né, biotecnológicas. Quando ele é consumido como alimento, ele vai ser um alimento transgênico. Então, no caso, como a senhora disse aí, a gente sempre fala dos transgênicos e menciona só os alimentos, né? O pessoal reconhece muito apenas os alimentos mesmo. Então, existem outros tipos de produtos geneticamente modificados. Os outros, inclusive que a gente utiliza e às vezes não tem esse conhecimento, né? Que eles também são geneticamente modificados. Então, só para dar um exemplo bem atual, agora a gente está se vacinando, né? Contra a Covid, ou está esperando nossa vez de se vacinar. E algumas das vacinas, elas são transgênicas, né? Por exemplo, a gente no Brasil usa muito a AstraZeneca e ela é uma vacina transgênica, né? Ela tem um pedaço do coronavírus dentro de um outro vírus, né? Foi uma manipulação por engenharia genética que permitiu trazer um pedaço, né? Ou seja, um gene de um organismo para outro, de um vírus para o outro. Então, assim, a gente usa
a engenharia genética para gerar vários organismos geneticamente modificados, mas, de fato, os que a gente produz em maior escala, né, em maior quantidade, então acaba chamando um pouco mais de atenção, são os alimentos transgênicos, né? A gente fala muito disso, e eu achei muito interessante esse exemplo da AstraZeneca, porque realmente eu não tinha parado para pensar. Mas só para voltar nesse assunto dos alimentos, já que é o que o pessoal mais gosta de falar, né, que é os alimentos transgênicos, qual seria a vantagem e talvez a desvantagem para o agronegócio, para os produtores, né, e para o consumidor? A gente pode voltar um pouquinho no tempo, né? E eu dou aulas também falando sobre isso. Quando o homem passou a usar as plantas, a gente modifica as plantas desde que a gente começou a cultivá-las. Assim, a gente já usava as plantas antes, né? Como coletores, mas a gente passou a cultivar as plantas, né? Quando a agricultura surgiu 10 mil anos atrás, a gente começou a cultivar as plantas, selecionar as plantas que tinham aquelas características que a gente tinha interesse. Nesse processo, a gente modificou geneticamente as plantas, mas a gente não tinha ainda as ferramentas da biotecnologia. A gente não, como o nosso conceito de OGM é modificação genética com o uso da engenharia genética, no início a gente modificava as plantas fazendo cruzamentos, fazendo seleção, usando outras metodologias, né? Era o homem interferindo, né? Com seu conhecimento que passou a ser cada vez mais técnico. Então, por exemplo, se a gente pensar em 100 anos atrás, a gente tinha um melhoramento, quando a genética surgiu, né, com Mendel, etc., a gente começou a entender a herança dos caracteres, a gente passou a entender de uma forma mais técnica como é que a gente poderia melhorar os nossos alimentos, né, fazendo cruzamentos mais direcionados, fazendo sistemas de seleção mais eficientes, mas a gente já faz cruzamentos de seleção há muito tempo, mesmo antes da genética, né? Então, assim, a gente já vem modificando as plantas. E o melhoramento genético, ele visa isso, ele visa trazer para as plantas que são de importância econômica características que melhoram a sua produção, melhoram a sua, por exemplo, se é um alimento, que ele se torne mais nutritivo. Então, assim, o melhoramento genético, de uma forma geral, já há 100 anos, visa introduzir características para que a produção seja cada vez mais eficiente, a produtividade aumente, os custos diminuam, os alimentos se tornem mais acessíveis para a maior parte da população. E, claro, que também beneficiem os agricultores que vão ter, então, mais retorno, né, financeiro desse trabalho que eles estão fazendo. A engenharia genética, né, usada para fazer alimentos transgênicos, ela só é uma ferramenta a mais para tentar tornar esse processo ainda mais rápido, ainda mais eficiente. Então, qual que é a vantagem de ter para o agronegócio ou para o consumidor de um alimento transgênico? É porque ele vai ter uma característica de interesse para, né, ou o produtor ou o consumidor. Então, se a gente pensar nos produtos que a gente tem transgênicos, alimentos cultivados no Brasil, né, autorizados pelos órgãos competentes, etc. A gente tem principalmente soja, milho, né, soja e milho transgênicos. A gente tem algodão transgênico, que não é um alimento, a gente não usa como alimento, né, a gente usa pela fibra e tal. Embora o óleo de algodão possa ser utilizado e é utilizado em alguns países como alimento, a gente não tem essa tradição. Então, assim, se a gente pensar quais são as características que esses produtos trazem, né? Então, em alguns momentos, a característica é uma vantagem mais agronômica para o agronegócio, ou seja, se a característica é resistência a herbicida, a vantagem para o agricultor é porque ele vai ter no campo de cultivo, ele vai estar colocando nutrientes, né? Ele vai estar adubando, ele vai estar preparando aquele campo para a soja, por exemplo. Então, ele não quer que cresçam ervas daninhas que vão competir com a soja pelos nutrientes e que, portanto, fariam com que a soja não crescesse tanto. Então, se as ervas daninhas não estão presentes, a soja vai se desenvolver melhor. E aí, como é que ele se livra de ervas daninhas? Se for num jarrinho, você vai lá e tira com a mão. Mas e se for em uma monocultura, né, de milhares de hectares? Como é que você vai lá catar as ervas daninhas? Você usa herbicida. Então, se você joga um herbicida, mas a sua soja também sofre, né, porque um herbicida é um veneno que mata a erva daninha. A erva daninha é uma planta. Então, se a planta sofre, a soja poderia sofrer também com esse herbicida. Então, qual é uma característica muito comum? É justamente resistência a herbicida, né? Que é o que o que é colocado em milho. Alguns milhos transgênicos, algumas sojas transgênicas vão ter esta característica.
Essa vai ser uma característica típica, assim, de favorecimento para o agronegócio. Por quê? Porque é uma característica importante para quem cultiva em larga escala monoculturas e que quer uma alternativa para combater as ervas daninhas, né, de forma mais eficiente, ou seja, jogando herbicida. De toda forma, tem outras várias características que são melhores para o consumidor. Então, por exemplo, se você faz um alimento biofortificado, né? O exemplo clássico é o arroz dourado. É um arroz que tem vitamina A, que foi desenvolvido para suprir a carência de vitamina A em países como a Índia, países da África, que a carência de vitamina A provoca cegueira e morte em muitos milhares de crianças por ano. Então, é uma carência vitamínica que a gente tem agora a possibilidade de comer arroz e já suprir essa carência vitamínica, né, durante a própria alimentação, um alimento biofortificado. É evidente que tem uma vantagem, nesse caso, direta para o consumidor, né? É uma melhoria nutricional do seu alimento. Então, a gente tem características que favorecem mais o agronegócio e a gente tem características que favorecem mais o consumidor. Mas mesmo as que favorecem o agronegócio, em última instância, você pode pensar aumentando a produtividade. Eventualmente, né, você teria uma maior oferta no mercado, e é a oferta que vai definir preço, né? Então, teoricamente, você pode ter um alimento mais barato, né? Então, se a gente vai no supermercado e opta por comprar um fubá transgênico, é porque ele é mais barato, muitas vezes, do que um fubá que não seja transgênico. Por quê? Porque o agricultor conseguiu ter uma produção, nesse caso, em maior escala, ou com ferramentas que baratearam o custo e que ofertaram um produto mais barato. Então, nesse sentido, pode também até ser uma vantagem para o consumidor, né? Realmente, a gente encontra várias vantagens para ambas as partes. A senhora falou das plantas transgênicas, que são resistentes a herbicidas, mas também tem aquelas resistentes às pragas, né? A senhora podia dar um exemplo de algum tipo de planta que seja assim? O exemplo mais clássico que a gente tem é do milho BT. BT significa Bacillus thuringiensis. Então, é o nome de uma bactéria que produz, essa bactéria naturalmente produz uma toxina, né? E essa toxina, ela é nociva aos insetos. Então, muitas vezes, quando o milho ele é atacado por uma praga, por uma mariposa que coloca uma larvinha que cresce dentro do milho e vai comendo o milho assim por dentro, a planta morre ou fica muito fraca, não consegue produzir bem. Essa larva, então, é uma praga, né? É um inseto, uma mariposa, né? A larvinha da mariposa é uma praga do milho, que acaba destruindo o milho, destruindo a lavoura, diminui a produção. Então, como é que a gente combate isso? A gente combate usando o quê? Inseticida. Seria uma opção. Mas isso é muito ruim para o meio ambiente, né? O que a gente tem como uma opção orgânica? Sabe o que é? É o Bacillus thuringiensis. É justamente essa bactéria que a gente pode pulverizar na agricultura orgânica para combater, né, porque essa bactéria produz uma toxina que mata a larva e que, portanto, protege o milho. E o que é o milho BT? É o milho que tem este gene somente, não a bactéria inteira, mas tirou-se o gene responsável por essa pré-toxina, inseriu-se no genoma do milho e o milho passa a sintetizar essa toxina. Então, ele consegue fazer a toxina que vai estar dentro dele, nas células dele, que vão proteger ele da bactéria, da praga, né? Então, ele vai se proteger sem a gente precisar pulverizar a lavoura. Então, nesse caso, o milho BT, ele próprio produziria dentro dele, né, e se protegeria contra a praga sem necessidade de gastar energia, combustível fóssil, né? Todo esse problema de efeito estufa, mudança climática, tudo que resulta do uso e da aplicação de inseticidas e de outros pesticidas e fertilizantes, etc., na lavoura, né? Entrando nesse assunto, já que a senhora estava falando de transgênicos aqui no Brasil e mencionou sobre o milho, que é muito interessante, eu achei muito interessante a ligação dele com a bactéria para poder adquirir resistência. E então, sobre o milho e os outros transgênicos que tem aqui no Brasil, existe algum órgão no país que seja responsável pela regulamentação desses produtos para que a gente possa consumi-los de forma mais segura? Em todos os países que produzem transgênicos, e o Brasil também é um produtor, a gente tem um órgão específico para assegurar, né, que a gente está fazendo um consumo de alimentos que não vão causar mal à nossa saúde, nem ao ambiente. E esse órgão se chama CTN-Bio, Comissão Nacional Técnica de Biossegurança, que é um órgão ligado ao governo federal, que é formado por muitos pesquisadores e agentes de outros, né, de outros setores,
e que eles vão justamente investigar cada espécie, cada cultivar que pretende ser, né, plantada e consumida no Brasil, precisa passar pela avaliação desse órgão. Então, vão ser exigidos inúmeros testes, né? Existe não só uma avaliação daquele produto, mas a necessidade que é determinada por essa comissão de cumprir diversos parâmetros, né, de qualidade e de segurança. O problema é que isso gera uma burocracia e um custo muito grande para você aprovar um organismo geneticamente modificado. Então, mesmo organismos geneticamente modificados ou alimentos transgênicos que poderiam ser ótimos para a gente, talvez não consigam chegar até a gente por conta dessa necessidade, né, de aprovação que, por vezes, pode exigir, pode ser muito cara para conseguir fazer todos esses testes, etc., e empresas pequenas, nacionais ou instituições públicas talvez não tenham os recursos, né, para fazer com que esse alimento chegue até o mercado. Então, no final, vão chegar no mercado o quê? Aqueles das grandes multinacionais que tiveram recursos para financiar todos esses testes, né? Então, tem esse lado bom da segurança, mas também a gente acaba limitando um pouco, né, a inserção no mercado de alimentos transgênicos desenvolvidos, talvez, por pesquisadores brasileiros, por exemplo, né, com tecnologia brasileira. Sem eu pedir, a senhora meio que já está respondendo uma coisa que eu iria perguntar, que seriam outros pontos positivos e negativos. E só para entrar mais nesse assunto, eu queria falar um pouco das pessoas, né, que a gente costuma muito ouvir ou ler por aí, em alguns locais, na mídia, de que, de um lado, existem aquelas pessoas ou instituições que temem ou são contra os transgênicos e os OGMs, no modo geral. E na minha vida mesmo, eu já ouvi assuntos sobre quando eu era pequena, já ouvi o pessoal dizendo que o frango transgênico, na verdade, é um frango com hormônio, e isso faz com que as meninas menstruem mais cedo e adquiram caracteres secundários mais rápido. Então, assim, eu já ouvi muito coisas estranhas quando eu era mais nova. E do outro lado, a gente ouve outras pessoas alegando que os OGMs estão aí para ficar, né? Para avançar e trazer benefícios para certas populações e para a gente como um todo. Então, assim, sobre esses dois lados opostos, existe algo que possa fazer para falar a respeito dos transgênicos, que traga um consenso em ambas as partes? E como a senhora enxerga os organismos geneticamente modificados no futuro? Eu acredito que sim. Eu acho que o mais importante é a gente ter informação correta, né? Então, a gente precisa... uma iniciativa como essa de vocês, por exemplo, é muito importante para tentar trazer informações científicas, tentar rebater, né, fake news em torno do tema. Então, sem dúvida, a gente precisa, por um lado, de trazer mais e mais esclarecimento para que as pessoas fiquem mais tranquilas de que a tecnologia, ela é segura, ela tem várias aplicações, inúmeras aplicações, várias dessas que a gente já utiliza sem saber, né? Muitas dessas que a gente poderia utilizar e poderiam ser muito trazer muitos benefícios para a gente. Então, assim, de fato, existe, eu acho que um receio e na população em geral, muitas vezes por informações falsas. Esse exemplo que você deu do frango foi curioso, né? Porque você começou falando dos hormônios, aí emendou com transgênicos, e são duas coisas totalmente diferentes, assim. Você poderia vir a aplicar hormônios, né? Alimentar o frango e dar hormônios ou outros antibióticos e medicamentos, etc., para o frango, mas ele não é transgênico, né? A gente não está comendo um frango transgênico, ele está só sendo alimentado por ração e também recebendo remédios e hormônios, se fosse o caso. Mas muitas vezes, esses frangos maiores, as pessoas pensam, ele tomou hormônio, mas ele nem tomou hormônio, o melhoramento genético conseguiu aumentar o peso do frango por cruzamento e seleção mais de 10 vezes nos últimos 50 anos. Então, o frango é grande porque a gente selecionou geneticamente frangos que crescessem mais, que desenvolvessem uma musculatura. Nem precisa tomar hormônio para isso. Muito menos o frango também não é transgênico. Então, acho que de um primeiro lado, existe realmente essas informações equivocadas, né? Vez por outra sai uma notícia de que causou câncer, o transgênico, etc. E o que a gente sabe é que
todos os trabalhos, todos os artigos nas últimas décadas, né? Raríssimas vezes surgiu um artigo que foi depois avaliado por outros cientistas e rebatido e retratado, e só que naquele momento que ele surgiu, deu uma repercussão na mídia, e depois, quando ele foi retratado, ou seja, ele foi provado incorreto e tirado, não teve a mesma repercussão na mídia, né, para dizer que aquilo estava errado. Então, o que a gente sabe é que os alimentos transgênicos, eles não causam doenças, não causaram nas últimas décadas, foram investigados inúmeras vezes por milhares de cientistas no mundo todo, e, de fato, eles não causam doenças, certo? Então, isso é um fato científico, mas, às vezes, as pessoas têm informações, né, equivocadas, ou ouviram falar, e então acaba tendo uma ideia errada. Mas será que não tem nada de ruim que a gente pode falar sobre o transgênico? Por que tem algumas instituições, como você falou, que seriam contra, né? Os argumentos não são de segurança, né, em termos de alimentação. Que argumentos que podem ser trazidos? O primeiro exemplo que eu dei era sobre um transgênico, por exemplo, da soja resistente a herbicida, né? Então, esse transgênico resistente a herbicida permite o uso de herbicida na lavoura. Se você quer fazer uma agricultura orgânica, você não é a favor de utilizar herbicidas e outros pesticidas, né, que não sejam, por exemplo, um controle biológico, uma prática mais natural. Então, as pessoas podem ser contrárias, por exemplo, a um transgênico específico que tenha essa característica específica de ser resistente ao herbicida, porque elas não gostam de herbicidas. De fato, herbicidas são venenos. Então, se você não quer nenhum veneno, você pode ser contra este transgênico específico, né? Mas por que, por conta disso, ser contra toda uma tecnologia? Então, para fazer uma analogia, quando a energia elétrica, né, começou a ser usada, sei lá, 100 e tantos anos atrás, para iluminar as cidades, as pessoas tinham muito medo da energia elétrica. A energia elétrica pode matar, ela realmente pode ser perigosa. Ela foi até usada para desenvolver cadeira elétrica, para assassinar as pessoas, né? Então, de fato, a tecnologia, ela pode ser aplicada para o mal, né? Qualquer tecnologia ou qualquer coisa. O humano, né, tem essa capacidade de fazer qualquer coisa para o mal, se ele quiser. Mas a gente vai ser contra o desenvolvimento da humanidade para evitar que talvez algum humano mal intencionado utilize a tecnologia para o mal, assim. Então, eu seria contra os celulares, eu seria contra, né, a eletricidade, eu seria contra o mundo, praticamente, se eu fosse pensar assim, ser contra a tecnologia, né? Então, realmente, eu acho que não tem argumento nenhum para a gente ser contra a biotecnologia. Algumas instituições, por exemplo, que vão ser mais favoráveis a uma agricultura orgânica, elas podem ser contra também, por questões políticas, ao agronegócio, que está utilizando a terra para a produção de commodities, ao invés de destinar a terra na reforma agrária para uma agricultura familiar, que vai gerar produção de alimento e segurança alimentar para a nossa população. Eu sou favorável, eu até prefiro a agricultura orgânica, eu me alimento de alimentos orgânicos, frutos de uma produção local, e todos esses argumentos eu sou completamente favorável, né? Mas isso não tem nada a ver com os transgênicos, entende? Os transgênicos, eles são, de fato, uma ferramenta a mais usada pelo agronegócio, mas sem os transgênicos, o agronegócio continuaria existindo, e já existia, e já devastaria muito mais, e já envenenaria muito mais do que faz com os transgênicos. Então, não tem por que ser contra os transgênicos, porque ele não iria tirar os transgênicos, não iria acabar com o agronegócio, só iria tornar o agronegócio pior, mais ineficiente, mais devastador, entende? Você tem, de fato, essas partes ruins, que são a parte econômica, a parte política, né? E com esses argumentos a gente pode discutir, mas a gente não tem por que a gente ser contra os transgênicos de uma forma geral, né? Porque da mesma forma que ele pode beneficiar um agronegócio multinacional, ele pode produzir um feijão, um arroz biofortificado que vai salvar, né, da cegueira e da morte milhares de pessoas por ano. Essa mesma tecnologia pode produzir um feijão resistente a vírus, como foi feito pela Embrapa no Brasil, que vai beneficiar pequenos produtores e consumidores brasileiros de feijão. Então, a gente pode usar a tecnologia para o bem. E é isso, né, que eu defendo 100%, porque a tecnologia em si é 100% segura. Então, a senhora acredita que as pessoas que ainda temem, são assoladas por fake news, elas podem ir tranquilizando ao longo do tempo, né?
Porque, assim, esse assunto ainda é um pouco complicado para ser debatido, mas, de qualquer forma, a senhora acredita que daqui para frente esse assunto pode ser abordado de forma mais leve por essas Sim, pessoas, por né? eu acho que por vários motivos. Um primeiro motivo é que à medida que o tempo vai passando, né, esse medo do novo, né, vai diminuindo. Já passa a fazer parte da nossa realidade. Acho que mesmo as pessoas que, se você perguntar assim, você tem medo de transgênicos ou tem dúvida, a pessoa pode dizer, tenho. Você comeria alimento transgênico? A pessoa pode dizer, não sei, tenho dúvida. Aí você vai para ela e diz assim, mas você já comeu esse fubá? Você sabe que ele é transgênico? Eu como todo dia. Então, na prática, as pessoas não têm medo de verdade, assim. Elas têm se você perguntar, pode até ser que elas já ouviram falar que deveriam ter medo. Mas, na prática, elas já têm consumido, né? A gente já consome alimentos transgênicos há muito tempo, assim, no Brasil, de forma segura. A gente já consome vacinas, a gente já consome, né? Para quem é diabético, já consome insulina, então a gente já usa, o transgênico já faz parte da nossa realidade. Então, eu acho que as pessoas tendo essa consciência de que já faz parte da nossa vida e não faz mal, então acho que com o tempo, naturalmente, isso vai melhorando. E em paralelo a isso, muita informação, né? A gente tem que fazer esse trabalho que vocês estão fazendo e trazer mais informação para as pessoas, para elas se tornarem mais tranquilas. E, além disso, a própria tecnologia evolui. E, por exemplo, agora a gente está falando de transgênicos, mas as pessoas que estão produzindo alimentos geneticamente modificados, nem é mais por essa tecnologia da transgenia hoje em dia. Essa tecnologia ainda existe, mas a gente já tem uma nova tecnologia que se chama edição gênica, é feita com outras ferramentas moleculares, né, atualmente, assim, muito famosa é a CRISPR-Cas9, que é uma ferramenta de edição gênica que promete revolucionar o mundo, não só dos alimentos, mas da saúde humana, né, consertar doenças genéticas. Então, está sendo aplicado em todas as áreas, tanto que foi prêmio Nobel, né, no ano passado. Então, assim, essa nova tecnologia de edição gênica vai substituir os transgênicos em breve, né? Ela é muito mais rápida, muito mais barata. As modificações não é trazer um gene de fora, de outro organismo, é uma modificação geralmente do próprio genoma, de forma muito controlada, em que as pessoas então têm menos medo, porque não tem nada de fora. Então, assim, a própria tecnologia, ela já tem uma evolução de se tornar mais aceitável, até do ponto de vista teórico, digamos. Na prática, ela tem uma possibilidade de ser muito mais acessível, muito mais barata, ou seja, ela vai estar presente na nossa realidade ainda muito mais rápido do que os transgênicos tiveram de tempo para conseguir, né, chegar até nós. Então, a tendência para os próximos anos é que a gente vai estar falando de edição gênica como algo natural, porque já vai estar fazendo parte do nosso mundo, e os transgênicos, nossa, né, eles nem vão importar mais tanto assim, porque agora a gente tem uma tecnologia ainda melhor, né, tão segura quanto, mas que agora vai estar sendo mais usada e as pessoas vão ter mais conhecimento e vão aceitar também. O melhoramento genético de plantas, né, já usa diferentes tecnologias, passou, né, uma época agora a gente usando a tecnologia dos transgênicos. A tendência para os próximos anos é que a gente invista mais e mais na edição gênica por ser mais barata, portanto, mais acessível, né, e consiga, então, ser utilizada por mais grupos de pesquisa, chegar mais rapidamente à nossa mesa. Mas a ciência está sempre evoluindo, sempre buscando alternativas cada vez melhores e mais eficientes e mais baratas. Esse é o nosso caminho. Pronto, professora, muito obrigada. A senhora respondeu além do esperado, eu fico muito feliz com isso. Gostei muito dessas informações. A equipe de biotecnologia e a equipe do projeto de extensão Biologia nos Bairros agradece muito a disponibilidade e a presença da senhora aqui. Realmente a gente precisa informar e explicar às pessoas o que é que está acontecendo, tirar certas ideias da cabeça que não são realidade. E mesmo nessa época de pandemia, a gente arranjou um jeitinho de se comunicar, né? Eu adoraria que fosse forma presencial, mas não tinha como. Mas quem sabe no próximo momento, né? Pós-pandemia. Eu espero que as pessoas tenham gostado e aproveitem essa conversa aqui que a gente teve, que foi bastante proveitosa. Obrigada a você, Gabriela, e parabéns a você e à equipe pela iniciativa. Muito importante, né, a gente trazer informação para as pessoas. Eu espero que as pessoas curtam, interajam, perguntem e, quem sabe, motivem, né, outras conversas como essa com outras pessoas e que a gente continue avançando assim. Que a gente continue questionando e continue sempre buscando mais informações. Então,
Só para repetir, muito obrigada a quem assistiu esse vídeo e eu espero que vocês continuem acompanhando as nossas mídias digitais e que continuem se informando, porque é isso, informação em primeiro lugar. Tchau, pessoal. Fiquem seguros. Tudo de bom.